Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Nós estamos iniciando uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o colega jornalista esportivo, reconhecido nacionalmente, diretor de esportes da TV Cultura e escritor, Vladir Lemos. Boa tarde, Vladir. Obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Muito bem. E também temos entre nós o editor, o livreiro, posso chamá-lo assim, tá certo? Da editora Realejo, José Luiz Tarran. Tarran, prazer recebê-lo, boa tarde. Prazer todo meu, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Muito bem. E nós vamos começar o programa falando, evidentemente, do novo livro que foi recentemente lançado na livraria Realejo, do Vladir Lemos, que é um livro infantil. É o 7º livro da carreira de escritor do Vladir. É importante que se diga isso. Ele que é um especialista em esporte, desses 7 livros, 3 de futebol, né, Vladir? 3 sobre futebol, 3 sobre poesia. Então, poeta, além sobre do mais, não, escritor, de poesia, de poesia. Né? E agora lançando o seu primeiro livro infantil. Eu gostaria até, Vladir, que você mostrasse para a câmera, por favor, que é A Lagoa do Sapo Engraçado, Vladir Lemos. Primeiro livro infantil do nosso colega jornalista e escritor Vladir. Eu gostaria que você falasse um pouco, Vladir, sobre o livro, sobre a obra e como é escrever para um público infantil. Olha, Chico, na verdade escrever é um desafio a qualquer tempo, né? Mas escrever para criança, eu acho que exige simplicidade. E o simples sempre foi um desafio enorme, difícil, né? Mas assim, eu comecei a fazer esse exercício quando nasceu minha filha mais velha. E eu, na verdade, gostava e sempre gosto muito de ler, continuo lendo com ela e tal. E chegava um momento em que eu queria outras histórias que não de livro. Quem tem criança em casa sabe que você acaba lendo o mesmo livro 20 vezes, mesmo que você tenha outro, porque a criança cisma com um e vai fazer você ler. E já naquela hora, já perto do sono e tal, eu começava a criar histórias. E eu, depois de um certo tempo, comecei a perceber que aquilo mexia não só com a minha imaginação, mas mexia com a dela também. Que às vezes ajudava a colocar outro personagem na história e tal. E essa história da Lagoa do Sapo Engraçado é uma das que ela mais pedia para eu contar. E eu, na verdade, fui acrescentando outras coisas. O livro levou um tempo para ficar pronto, mas o que eu acho interessante aqui é que a história não é tão entregue, ela não tem aquela moral da história, aquela última frase que quer mostrar para todo mundo aqui vem o livro. É uma história simplesmente para a criança, para tentar mostrar para a criança a importância de conviver com o diferente. Né? E acho que é por isso que esse projeto resistiu durante tanto tempo, porque a história, como toda outra história, ela podia ter envelhecido, mas acho que não envelheceu porque a gente está justamente no momento em que as pessoas, não só as crianças, estão precisando aprender a conviver com a diferença. Legal, olha só que beleza, é isso mesmo. Zé Luiz Tarran, você é um livreiro, editor renomado, muito conhecido e que sempre estimula o lançamento de autores santistas, livros de santistas. Como é que você vê a questão da literatura infantil? É mais difícil, tá? Olha, a literatura infantil, ela tem um mercado cada vez mais sofisticado, né? Artistas plásticos viraram ilustradores, por exemplo. O acabamento gráfico também dos livros infantis é muito mais... não é coadjuvante, né? Às vezes um livro adulto, você tendo um bom conteúdo do texto e tendo um bom acabamento razoável, o texto vai falar mais alto do que o projeto. O livro infantil é um conjunto, né? Até queria depois ouvir do Vladir também sobre a importância da ilustração, né? Que ela... Exatamente. Alguns ilustradores, eles têm até... são vistos pelos autores como coautores das obras, porque a imagem também ela é protagonista, né? E aí cabe ao escritor também saber respirar essa imagem por meio do texto. Então acho que a literatura infantil, ela é o cliente que é o leitor infantil, a criança, ela também é muito pura, né, nessa interpretação. Se ela não gostar, não vai ter jeito, não vai ter negociação. O lobby é mais difícil, vamos dizer assim. Mas é um mercado muito grande, Chico, mercado de livros infantis, e as livrarias precisam ficar muito atentas a essas famílias, porque muitas vezes é o pai que vai com o filho, e o filho decide, mas o pai está perto,
é um encontro familiar nas livrarias também. Acho que isso é bem positivo também. Vladimir, fala um pouquinho sobre a ilustração e sobre o Júlio Bento, o trabalho desenvolvido pelo Júlio Bento, que também é integrante da TV Cultura. Eu sou suspeito para falar do Júlio, até porque eu escolhi como ilustrador, mas isso aqui é uma página tripla que a gente fez no livro, não sei se dá para a gente mostrar, mas assim, a gente foi atrás de coisas, por exemplo, a história se baseia num sapo que canta o dia inteiro, enquanto os outros só cantam no final do dia. E eu, na verdade, quis fazer uma obra que ela fosse imaginativa, mas que ela tivesse um pé na realidade também. Então, fui atrás de um amigo, doutor em biologia, para perguntar para ele se realmente existiam sapos que cantavam o dia inteiro e não só no final. E o Júlio, mais do que eu, entrou de cabeça nisso. Tem uma outra planta aqui que está no jardim da casa de quase todo mundo. É uma planta que eu conhecia há muito tempo, mas que eu nunca soube que tinha aqui nome, Chico. Barriga de sapo. Barriga de sapo, olha só. Eu ainda vou achar ela aqui e vou encontrar. Então, tem toda uma pesquisa, e quem convive comigo já me escutou fazer essa brincadeira, acho que o Zé Tarran já escutou também, que eu falo do livro para as pessoas e falo, a história é boa, mas a ilustração... Porque eu nunca tinha pensado por esse lado do requinte que o Zé acabou de falar, por exemplo. Realmente, o livro, o romance, ele está baseado ali, quer dizer, você tem algum esmero na capa e tal, você tenta fazer uma coisa que seja sedutora, mas o livro infantil, ele realmente precisa ser uma obra de arte. Claro, né? Não tenha dúvida. E acho que o nosso Júlio Bento conseguiu. Que trabalhou, inclusive, com o Elifas Andreato, né? Sim. Trabalhou num projeto do Cocoricó, do Castelo Rá-Tim-Bum. Na verdade, ele é lotado na TV Cultura em efeitos especiais. Por isso já imagina o poderio do homem. Olha só que dica importante. Portanto, é um livro imperdível para crianças, para quem gosta de arte, quem gosta de ilustração. O trabalho do Vladir e o trabalho do Júlio Bento, um trabalho realmente de altíssimo nível, não, Tarran? Sim, para a gente é um prazer receber também autores que sejam ligados a Santos, é importante para as livrarias. Eu digo que uma livraria de rua numa cidade, ela tem que estar muito atenta aos seus vizinhos que habitam, né? E também para quem está longe. Os autores que vêm de fora são muito bem-vindos também, mas os autores que habitam a cidade, que moram, que têm relações na cidade, eles são aliados, né? Eles são defensores do lugar, né? Então, cuidar bem de quem está perto é importante. A gente faz muito isso com os autores de Santos, né? Ainda mais com a qualidade de um livro infantil desse, para a gente é mais um aliado dentre outros lançamentos que vão chegando, a gente vai lutando por cada um. Sem dúvida nenhuma. E o lançamento foi um sucesso, né? Até onde eu estou informado, Vladir. Eu costumo brincar também, Chico, falando o seguinte também, escrever um livro dá sempre um trabalho danado, mas a hora de lançar é sempre muito prazerosa, porque você acaba encontrando amigos, vendo pessoas, amigos, né? Exatamente, pessoas que você não veria numa situação normal, e o livro acaba atraindo, acaba desenhando uma condição assim, favorável para reencontros, e essa coisa toda. E nos coloca em contato aqui, estamos falando. Há quanto tempo a gente não falava? Um local agradável, como a Realejo ali e tal, né? Meio, como diz o Zé, meio na rua, meio gostoso, né? E se você me permite, claro, preciso reconhecer também o papel que a Livraria Realejo e o Zé Tarran há anos fazem, né? Para a gente. A gente comentava até antes de entrar aqui no estúdio sobre essa coisa da ausência de livrarias nas cidades e tal. Acho que as pessoas precisam tomar consciência disso. Quando elas quiserem comprar um livro, elas podem ir na internet. Pode sim. Mas não precisa ser toda hora. Elas podem ajudar a fomentar uma coisa, como o Zé Tarran falou, que é um lugar que vai congregar as pessoas, que de repente vai te mostrar uma obra diferente, que o algoritmo do Google não vai te dar. É verdade. Né? E tem o café, e tem os amigos músicos que também se apresentam ali no espaço da Livraria Realejo, ali na Marechal Deodoro, esquina com a Praça Independência, um local absolutamente... E não só na Realejo, mas os meus valorosos vizinhos da Martins Fontes também. Também, exatamente. Acho super importante, porque lá você encontra o livro que você não estava procurando. Esse é o mais engraçado, na livraria. Não, sem dúvida nenhuma, é um espaço... Isso sem falar na Tarrafa Literária, né? Sim, aí que é outra iniciativa importantíssima do Zé Luiz Tarran.
E este ano, como é que está a organização? Só para aproveitar. Já que a gente está perto do Carnaval, é um bom paralelo, né? São 5 dias de evento e o ano inteiro no barracão, trabalhando. Então a gente já está a todo vapor trabalhando. Já está organizando. Edição, que vai ser só em meados de outubro, mas a gente já está super ativo nos bastidores. Tem que começar. Vladir já participou? Da Tarrafa Literária? É bom ser amigo do livreiro, né, Chico? Vladir é um soldado. Acho que... Quantas são as edições? Agora a gente vai para a 17ª. 17ª. Poxa, olha só. Acho que pelo menos meia dúzia. Acho que até mais. Acho que até mais. Tá vendo como... Tem amigos... Mais uma agora, hein? Mais uma agora. Não, e é dessa tarrafa... Com o livro infantil? A tarrafa passada, inclusive, o Zé me convidou para mediar uma mesa com o Fernando Moraes e a Betina Anton. Aquele negócio, eu brinquei há tempos falando que o bom de escrever um livro é quando você acaba de escrever um livro, você sabe mais do que você sabia. Você vai mediar uma conversa dessa, você também acaba sabendo mais do que você sabia. Mais do que você sabia, sem dúvida nenhuma. Sempre agregando conhecimento de todo lado, de toda hora. Muito bem. E o livro do nosso Vladir Lemos está, evidentemente, na Livraria Realejo, à disposição de todos. A Lagoa do Sapo Engraçado, Vladir Lemos, e com ilustração de Júlio Bento, está lá à disposição de todos os interessados, uma obra imperdível, lá na Livraria Realejo, no Gonzaga, Marechal Deodoro, quase esquina com a Praça Independência. Meus amigos, pedindo licença de ambos, nós vamos fazer agora, Tarran, Vladir, um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista, diretor de esportes da TV Cultura, escritor Vladir Lemos, e o nosso editor, livreiro, empresário da Livraria Realejo, José Luiz Tarran, e conversando, evidentemente, sobre literatura. Tarran, eu queria saber de você o seguinte, lê-se muito pouco no Brasil, né? Mas ainda, evidentemente, as pessoas adquirem livros e tal. Mas lê-se muito pouco, lamentavelmente. Como se pode estimular a juventude, os jovens, os estudantes, os universitários, a terem mais interesse pela literatura? Essa é uma campanha sem fim. A gente tem que ficar atento a isso em tempo integral. Acho que são 2 campos principais onde você estimula. Na escola e em família, né? Tá. E depois vem a categoria também, por que não, falar dos livreiros, né? A gente também inicia leitores que não tiveram estímulos nem em família nem na escola. Acho que um dos caminhos é você celebrar e fazer, sim, esses festivais de literatura espalhados pelo Brasil. Hoje, salvo engano, eu acho que tem mais de 300 festivais de literatura espalhados pelo país todo. Esses festivais, eles celebram também o encontro dos escritores com os autores e mobiliza a imprensa de cada cidade. Acho que colocar a literatura e o hábito de ler como notícia também é um caminho de você chamar atenção para o tema. Por outro lado, aqui no Brasil, eu acho que a gente é muito imagem também, né, Chico? A nossa televisão, o entretenimento televisivo no Brasil é muito sofisticado em relação a países do velho mundo. A gente tem que entender que a gente é bom nisso também e que, por outro lado, as redes sociais também, elas nos causam dispersão. Se você for analisar o tempo que você está dentro da rede social e o tempo realmente útil que você utilizou dentro desse tempo geral, talvez a gente note que a gente foi vampirizado pelo Instagram, pelo TikTok, sei lá o quê. Então, essa gestão do nosso lazer, essa disciplina também é uma campanha. Você tem que falar sobre isso e entender que você está, sim, enxugando gelo, mas que é uma campanha útil, né? Porque quem lê realmente faz, para mim, um curso de defesa pessoal em relação a esse mundo de hoje, né?
Quem sabe ler, quem sabe interpretar um texto. Interpretar um texto, né? Sobretudo. Eu queria completar dizendo o seguinte, Chico, que eu percebo em casa, por exemplo, minha filha mais velha tem 15 anos, a mais nova tem 8, então não está numa idade ainda de escolher as próprias coisas e tal. Mas minha filha mais velha, com 15 anos, lê muito, mais do que eu esperava. Tudo bem que pode ter uma influência de casa, mas o que eu vejo também é o papel que o mundo digital tem feito nisso também, porque ela acompanha sites, blogs que são sobre literatura, né? Às vezes eu duvido um pouco da qualidade da literatura que ela está lendo, óbvio, a gente está em geração diferente, mas acho que também tem, eu não sou um cara digital, sou um cara totalmente analógico, mas reconheço que, por exemplo, no caso da minha filha, esse tipo de recurso acabou tendo uma influência para que ela virasse, e ela gosta de livro físico. Então, não quer saber de Kindle, de nada. Uhum. É um paradoxo até. Indutor, né, Sim, tipo de coisa. Existem muitos, talvez milhares de chamados influencers de livros, né? Sim. E eles estão com o livro físico. É um paradoxo, né? Os caras usam os veículos mais anárquicos e digitais, rápidos, né, modernos, mas divulgando o livro impresso. Que aí a gente chama atenção para o objeto livro, que a gente também está tão acostumado com ele que a gente esquece de falar dele, né? É uma invenção de design mecânica perfeita de interação entre usuário e objeto, né? E não tem concorrente mesmo. Acho que hoje é um dos fantasmas que já foram espantados, essa coisa do e-book e tal, não sei o quê. Nós estamos em 2025 e não há canibalismo entre os suportes. Isso é curioso de a gente notar. Só o próprio design, se tiver mais de 800 páginas para viajar, pode ser um problema, né? Mas quem gosta de ler, leva. Deixa isso em casa. Prova do sucesso, né? Do design. Não tem dúvida nenhuma. Agora, Tarran, me diga uma coisa. O que se vende mais hoje no Brasil? São as biografias, que houve um período em que as biografias eram muito comuns, recorrentes, tinham muita divulgação. Ainda continua assim? As biografias são um carro-chefe, sim, a gente chama, né, é um dos destaques. Não param de ser vendidas. Talvez quem tenha inaugurado essa grande era das biografias tenha sido o Rui Castro, claro, com Estrela Solitária, né, do Garrincha, que ele escreveu mais pela questão do alcoolismo do Garrincha do que do futebol. É engraçado para a gente lembrar disso, né? Mas continua sendo um dos carros-chefes, viu, Chico? E outros prêmios, assim, por exemplo, uma autora ganhou o prêmio Nobel, né? Nesse caso, esse ano foi uma coreana, aquela Han Kang, né? É automático, no mesmo dia começa. As pessoas estão muito ligadas em iscas que aconteçam onipresentes hoje, porque você tem uma notícia como essa, em todos os veículos eles vão divulgar. Sim. Existe uma transformação do formador de opinião no jornalismo, né, que hoje a gente está um pouco carente até desses formadores de opinião, penso eu. Está muito horizontal, então você tem os adolescentes, por exemplo, se guiando por influências que a gente não sabe o nome, né? Existe esse distanciamento das gerações que a gente precisa entender mais como está, mas esses grandes assuntos únicos, como um prêmio, também acaba estimulando na hora, automático. Porque a figura do crítico literário também desapareceu. Não existe mais hoje. Acho que talvez temos poucos bons críticos literários também, né? Poucos, e né? É um mercado também que encurtou um pouco. Mas quero confessar também aqui, Chico, a minha predileção por biografias também. Sempre gostei, gosto muito de livro de história também. Eu costumo explicar isso, né? Como você ir no cinema e encontrar lá na tela escrito baseado em fatos reais, entendeu? Que acho que a gente sabe tudo que pode passar pela cabeça de um escritor, todas as maluquices. Mas eu, particularmente, sempre gostei de saber como é que as pessoas realmente gastaram a vida. Né? E algumas gastaram tão bem, né? Não, eu acho interessante, porque ficou, de repente, um estilo que acabou caindo no gosto popular. Sim. Né? Das mais variadas biografias. E o Rui Castro foi um dos responsáveis por isso. Agora mesmo, o maior destaque que está chegando no mercado é a biografia do Oswald de Andrade, escrita pelo Lira Neto. Lira Neto é um dos craques aí hoje das biografias. E o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Aí por força do filme. Está vendendo muito mesmo. Imagino que esteja. Aliás, Ainda Estou Aqui.
Ganha o Oscar, Tarran, Vladir, vocês que acompanham isso bem. Eu gostaria, mas essa questão de prêmio, como disse o Tarran, é uma coisa complicada, né? Eu acho assim, se a academia quiser defender uma causa, vamos dizer assim, e colocar ainda mais em evidência um assunto que realmente tem um teor de humanidade muito grande, passa a ter uma grande chance, entendeu? Agora, a gente sabe que o mercado cinematográfico tem um sem fim de interesses. Né? Depende do mercado que ele está querendo ganhar, depende de tanta coisa. O melhor filme, mas talvez o melhor filme estrangeiro é possível. É possível. Sim, aí sim. Melhor filme estrangeiro, né? Mas assim, é bom saber também, ter em mente que já cumpriu o seu papel. Claro, né? Acho que foi tão importante o fato de ter colocado o assunto do filme, né, em questão, em evidência. Né? Mas você veja, o Tarran está dizendo que está vendendo bem o livro do Marcelo Rubens Paiva. Né? Foi o grande livro do final do ano. O grande livro, né? O filme é um sucesso. Você vai ao cinema, você assiste, salas lotadas, as pessoas aplaudindo ao final do filme. Né? O filme realmente aliás, é espetacular. É um resgate da história. Não, e é um bom escritor, né? Sim. Né? Sim. O Marcelo estava comentando com o Zé ali, tempos atrás, um outro livro dele chama Do Começo ao Fim. Muito bem escrito também. E Feliz Ano Velho. Um autor também que pegou a minha geração, Chico, em cheio também, né? Porque Feliz Ano Velho, acho que eu tinha 15 anos de idade, 14, por aí, né? É começo da década de 80, né? Que ele vivia aqui também, né? O Rubens Paiva é de Santos, o pai, né? Nascido em Santos. O Rubens era santista, engenheiro, inclusive construiu 2 prédios em Santos. Sim. Muito interessante essa história, não sei se você conhece, Vladir. Não. O Rubens Paiva, como engenheiro, também construtor, e 2 prédios foram, recentemente até o Boc News trouxe essa notícia, mostrando os 2 prédios. Um chama-se Porto Fino, fica no Canaã com a praia. É um prédio assim cuja largura, ele tem uma largura enorme do lado do Canaã, mas ele é fininho, olhando de frente para o mar. Cheio de janelas, então, é esse? Não, esse é o outro. O outro. Porque o Porto Fino é Canaã com praia. Sendo que toda a lateral, que é muito grande, fica para o Canaã. E a frente pequena, por isso, Porto Fino, para a praia. Bem, e o outro é na praia com a Quintino Bocaiúva, aquele prédio cheio de janelas amarelas. Não sei se vocês estão conseguindo... Grande também, né? Grande, isso é bem largo de frente. A incorporadora trabalha em outros projetos. Projetos também. Então, foram 2 prédios que estão aí na orla da praia. O engenheiro foi o deputado. Isso na época que, evidentemente, ele não era deputado. Ele era um engenheiro em Santos, início da década de 60. Depois elegeu-se deputado. Olha lá, temos 2 prédios, tá vendo? Ah, sim. De cá, da direita, é o do Quintino Bocaiúva com praia. Que acho que é Porto. Também o nome Porto Velho. Acho que é Porto Velho este aqui. E o de cá é o Porto Fino, que é do Canaã com a praia. Quando você citou o primeiro, talvez eu tenha me expressado errado, mas a imagem que eu tinha era justamente desse edifício. Eu gosto muito, na verdade eu sou um arquiteto frustrado. Frustrado, é o segundo que é esse da Quintino Bocaiúva. Mas antigamente era, não sei se você lembra disso, era o antigo Bebum, um bar famoso em Santos. Eu não tinha idade, mas já lembro de lá. Era um bar famoso. O nome sugestivo, né? Quintino Bocaiúva, com a vinha da praia. Famoso. Realmente famoso. Marcou época na nossa cidade de Santos. Muito bem, senhores. Peço a licença de ambos, vamos para mais um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e recebendo hoje com muito prazer o colega jornalista Vladir Lemos e o livreiro José Luiz Tarran. Conversamos sobre literatura, o lançamento do livro, primeiro livro infantil de Vladir Lemos, ele que já é um escritor de nomeada, já está no seu 7º livro, e está lançando agora, lançou recentemente, A Lagoa do Sapo Engraçado, lá na livraria Realejo. Muito bem, eu queria agora passar um pouco para o futebol, até porque o Vladir é especialista em esportes de um modo geral, não apenas em futebol,
e ele é diretor de esportes da TV Cultura. Eu queria passar aqui um VTzinho que mostra o último jogo do Santos Futebol Clube contra o Água Santa e o primeiro gol do Neymar na sua volta aqui ao glorioso Santos Futebol Clube. Vamos ver o VT, por favor. O Santos conquistou uma vitória importante na 10ª rodada do Campeonato Paulista, ao superar o Água Santa por 3-1. Mais do que a vitória, a atuação de Neymar foi um dos destaques do jogo, contribuindo de maneira decisiva para a equipe, que agora ocupa a liderança do Grupo B, deixando para trás Guarani, Bragantino e Portuguesa. O jogo, realizado na Vila Belmiro, foi marcado por um intenso calor que impactou o desempenho dos jogadores. No entanto, isso não foi o suficiente para abalar o espírito competitivo do Santos, que seguiu com sua estratégia de pressão pós-perda, adotada pelo técnico Pedro Caixinha para manter o controle do jogo. Aos 14 minutos da primeira etapa, após bela jogada de Neymar, o camisa 10 foi derrubado na área. De pênalti, ele abriu o placar para o Peixe. É o primeiro gol do Neymar depois da sua volta na Vila Belmiro. O último foi no dia 17 de abril de 2013, contra o Flamengo do Piauí, pela primeira fase da Copa do Brasil. Aos 26, Tassiano pegou o rebote depois que a zaga do time visitante se atrapalhou toda. O clube de Diadema diminuiu ainda no final do primeiro tempo, com um golaço de fora da área de Netinho. Aos 70 minutos, o craque Neymar deu também a sua primeira assistência desde sua chegada, para Guilherme fechar o placar. O camisa 11 é o artilheiro do campeonato com 9 gols em 10 jogos. Na próxima rodada, o Santos encara o Noroeste em casa. Já a Água Santa joga em casa contra a Inter de Limeira em um duelo direto na luta contra o rebaixamento. Muito bem, aí está o VT, trabalho dos colegas Henrique Novaes e Charles Guedes, do jogo do Santos 3-1, primeiro gol do Neymar, primeira assistência do Neymar na sua volta agora ao Santos Futebol Clube. E hoje, aliás, o Santos joga às 19h15 na Vila Belmiro contra o Noroeste para tentar manter a liderança no grupo. Aliás, esse jogo foi interessante, Vladimir, que o Santos, quando entrou em campo, era o último colocado. Pois é. Ganhou, passou a ser o primeiro colocado. Esse campeonato é uma loucura mesmo. E mesmo na liderança a coisa segue muito equilibrada, né? Tem um ponto separando dos outros componentes do grupo e tal. 12, 11. Mas acho que o interessante desse jogo aí, para usar uma imagem um tanto poética assim, acho que foi a primeira partida e realmente o imaginário do torcedor e o futebol do Neymar, né, se justificaram, né? Porque era o que se esperava, né? Esperava. O Neymar, aos poucos, me parece que volta à antiga forma. Né? Tá melhorando, né? A cada jogo ele vai melhorando um pouco. Uma idade diferente daquilo, né? Por isso que eu brinquei até. Tanta gente fala isso, né? O torcedor tem no imaginário o Neymar, que é aquele Neymar menino, né? Com drible seco e tal. Aos 33 anos a gente precisa fazer de um modo diferente, entendeu? Mas ele, de qualquer forma, tá fazendo esse lance de pênalti, o drible que ele fez. Ficou parecido, por isso que eu falei. Lembrou o Neymar do passado. Muito bem. Falando em Neymar, Vladir e Tarran, por favor, o Tarran também acompanha, é outro apaixonado pelo futebol. Santos Futebol Clube, neste ano, vai longe? Temos chance de ganhar algum título, alguma coisa, Vladir? O que você vê? Olha, quem conhece o futebol e sabe o que o futebol virou nos últimos tempos, né, com relação ao faturamento, times como Flamengo, Palmeiras, que são óbvios, Atlético Mineiro, o próprio Cruzeiro e tal, acho que o desafio do Santos é, uma vez estando de novo na primeira divisão, se mostrar um clube capaz de permanecer ali na primeira parte da tabela, quem sabe entre os 10 primeiros colocados, eu entendo que para o Santos já será uma vitória. Claro. Né? Agora, com o Neymar, é óbvio que fica uma expectativa, se ele permanecer além dos 5 meses e tal, o que o Santos pode fazer? Né? Eu entendo que uma vaga para a Libertadores, por exemplo, imaginar, por mais que sejam 5, depois viram 6, depois viram 7, é possível. É possível, claro. E seria um triunfo. Sem dúvida nenhuma. Olha, se não cair... Pois é, tá vendo? Tá vendo? Não, mas é verdade, chegou, é uma constatação, quer dizer, o Santos acabou caindo para a Série B, saiu bem, enfim, voltou, mas de qualquer maneira fica essa preocupação no torcedor, né? Sempre. Sim, o Vladir está falando do imaginário, né? É bonita essa relação entre o imaginário do torcedor e resta saber quanto o Neymar também vai se adaptar a essa nova idade dele, né? O imaginário do Neymar também tem que estar calibrado e controlado para ele achar novas vocações, assim como o Romário se adaptou quando envelheceu, né? E outros jogadores que vão encurtando talvez o espaço no campo e ajudando o time, né? Pois é, quando
o Chico falou agora, me fez a pergunta, né? Justamente essa coisa, a gente precisa ter um pouco de... Eu sou um cara muito precavido, assim, não quero, porque quando se fala de Neymar, a volta de um ídolo, a possibilidade de você cair no oba-oba e tentar fazer uma projeção que não é a real, por isso que eu acho que a gente tem que medir um pouco por essa coisa de orçamento, de fôlego, de times que já estão realmente na liderança do Campeonato Brasileiro há muito tempo, e não digo liderança na tabela, digo liderança em faturamento, né, em estar inserido no mercado e tal. Eu acho que essa é a... Falando nisso, Vladimir, orçamento, recursos, gestão, essa história da SAF, no caso específico do Santos, e particularmente do Neymar, e da família do Neymar, você acredita que o Santos seria importante para o Santos se tornar uma SAF? Não vale a pena, não vale, enfim? Não, eu acho que as pessoas têm que entender que uma SAF, uma sociedade anônima de futebol, ela pode ser bem gerida e pode ser mal gerida. E aí seria um terror para qualquer clube. Quem acompanha meu trabalho, me ouviu durante a última temporada falar que eu achava que o Santos não deveria nem pensar nessa possibilidade enquanto estivesse na Série B, por exemplo. Porque você vê situações como a do Vasco, a do Cruzeiro, todos os times vendidos na baixa, né? E aí eu te pergunto, a impressão que eu tenho, nessa recuperação do Santos, quanto mais forte o Santos ficar, melhor ele vai ter condição de negociar. Né? Não existe negócio bom quando uma das partes está fragilizada, você concorda comigo? Claro. Então acho que é isso que tem que pensar, mas também entendo, né, quando o presidente santista fala de toda a dificuldade que ele encontra para levar o clube adiante e tal, né, entre a realidade e a possibilidade existe às vezes um abismo, né? Sem dúvida nenhuma. Tarran, os times de São Paulo, de modo geral, o Palmeiras é uma referência, evidentemente, hoje, em termos de orçamento, em termos de elenco e tal. O São Paulo, por sua vez, também está contratando jogadores do passado, importantes, o Lucas Moura, o Oscar, enfim, entre outros. O Corinthians também está se fortalecendo. Você acha que nós vamos ter um futebol um pouco mais equilibrado daqui por diante? Quer dizer, Flamengo e Palmeiras sempre se destacaram e têm se destacado ao longo dos anos. O medo é o futebol ficar parecido com a Fórmula 1, né? O que o Chico está perguntando o São Paulo vai dar conta do Flamengo? Olha, são 11 contra 11, são 11 contra 11. Mas o que não pode ficar, para mim, no futebol, e já é uma realidade, essa questão do orçamento, né? Fica se assemelhando a escuderias de Fórmula 1. Quem tem mais orçamento fica na frente e quem tem melhor menos carro, fica atrás. Ganha tudo e acabou. Cadê a zebra, né, no futebol? Então, assim, acho que vai ficando um pouquinho mais previsível, né, o futebol. E o Corinthians também está investindo, os times estão fazendo algumas loucuras, a gente nunca sabe muito bem o caixa desses times, de onde vem recurso, para onde vai, mas o medo é esse, de você ficar previsível, e aí você vê a tabela do campeonato no final, ficar mais ou menos próxima dos orçamentos dos times. O que eu acho interessante é que nas últimas temporadas, quando a gente deu de cara com a classificação final do Campeonato Brasileiro, até a gente conseguiu visualizar uma outra administração ali, times como Fortaleza, Bahia. Conseguindo chegar. Isso realmente eu acho que é um traço de administração, mais do que de faturamento, embora o faturamento desses times também tenha aumentado. Sim, agora é Manchester City, mas digo, mesmo antes desse passo, o Bahia já dava sinais de que tinha trilhado um caminho ali que não era o caminho normal do futebol brasileiro. Tanto que se colocou a ponto de ser sedutor para um time, para um grupo que gere um dos maiores times do mundo. Mas o Fortaleza eu acho que é um grande exemplo, de fato. E existem outras lições aí também, né, Chico? Essa coisa de ter encontrado um treinador e ter acreditado nele durante tanto tempo. Acho que essa é uma contribuição do Fortaleza para o futebol brasileiro. Né? Não é? A gente ficava sempre nessa teoria, não, tem que manter o técnico, a gente nunca via todos caíam. Agora, Vladimir, o tema é inevitável. Copa do Mundo, 2026. Temos chance? Eu quero acreditar que sim, mas a realidade me diz que não, Chico. Como torcedor... a gente se afastou muito do que é o futebol jogado em alto nível, né? E acho também que a gente... Todas as vezes que a gente foi campeão mundial, a gente tinha um número de jogadores em campo que era... Eu arriscaria um número para ser bonzinho, assim, 4, pelo menos. Que estivessem bem acima da média. Série. Exatamente, sendo mais do que craque, né? Não vejo essa condição para o Brasil hoje, né?
E também acho que o trabalho do Dorival também começou. A gente perdeu muito tempo, né? Eu não com dificuldade na não classificação. vou me conformar nunca a acabar um ciclo de Copa do Mundo e o presidente da CBF falar que não tinha aquela história do Ancelotti e tal, falar que não tinha tempo para decidir. Poxa, são 4 anos. Se perdeu um ano, se perdeu praticamente um quarto de todo o tempo que tinha. Né? Quando você tem alguma coisa urgente, tem que começar a fazer já. Temos chance? Então, como torcedor, a gente vai sempre ficar esperança no clima, né? Buscando esse clima. Mas eu acho que também o jogador brasileiro está muito desconectado do sentimento de seleção. Não sei, eu tenho um pouquinho de azedume nessa questão. Eu queria mais jogadores que jogam no Brasil. E menos os que jogam fora, né? Eu queria fácil, mais, porque não tá fácil. Com 16 anos eles vão embora, 17. É difícil isso, mas não sei, os caras lerem livro de história do Brasil quando vai jogar lá fora. Eu acho que instintivamente, eu acredito em cada coisa que eu vou te falar, mas eu gosto do viés humano. Você escreve sobre futebol e poesia, então eu acho que é uma questão de ânimo mesmo, de alma, porque antigamente o cara chegar na seleção e conquistar uma Copa do Mundo era o auge de tudo, era o apogeu sem sombra de dúvida nenhuma. Hoje o cara ganhar uma Champions League é o apogeu, a gente tem que entender que faz esse papel, e aí é difícil o jogador entender o jogo e se entregar a ele da maneira que se entregava antes. E detalhe, né, que a gente precisa lembrar, a gente vai ter uma Copa do Mundo diferente de todas as outras, no sistema de disputa, número de time e consequentemente nível técnico, com jogos distribuídos por vários países. Muito bem. Nós vamos agora, Vladir, pedir sua licença, Tarran, para mais um intervalo, voltaremos para o último bloco, mas eu queria no último bloco falar sobre um tema que é um livro fantástico do Vladir, A Magia da Camisa 10. Ele vai falar sobre isso no próximo bloco. Voltamos já. Muito bem, de volta com a opinião desta quarta-feira, 19 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista Vladir Lemos, que é diretor de esporte da TV Cultura, e o editor livreiro José Luiz Tarran. No bloco anterior, Vladir, eu deixei aí em aberta um debate em torno de um livro que você escreveu sobre futebol, mas que é um livro interessantíssimo, chamado A Magia da Camisa 10. Fala um pouquinho sobre esse livro, Vladir. Na verdade, esse livro nasceu, eu escrevi junto com o André Ribeiro, que trabalhou comigo na TV Cultura também, escreveu a biografia do Leônidas, do Telê. Você, certa vez, uma editora veio atrás dele porque a Publisher tinha visto um livro sobre a Camisa 10 fora do Brasil. Mas não existia país onde isso faria tanto sentido como aqui, né? No Brasil, claro. E aí eles queriam fazer um livro de arte e tal, e o André, com aquela visão dele, falou, pô, a gente tem que fazer um livro contando a história. Então, na verdade, foi um livro muito bacana, porque foi além fronteira, foi publicado no Japão, na Polônia, na Hungria, em Portugal, e conta em detalhes por que a Camisa 10 acabou ficando tão famosa, né? Pouca gente lembra hoje que foram coincidências que fizeram o Pelé acabar por vestir a camisa 10. Primeiro que ele tomou o lugar do Vasconcelos quando se machucou. Vasconcelos vestia 10. Depois, em 58, houve um desencontro nas fichas de inscrição e tal, e a gente teve que pedir para alguém fazer. E foi um estrangeiro que numerou, do jeito que ele achava. E qual foi o bendito número que caiu com o Pelé? A 10. E a partir dali se desenhou a história. Interessante, porque na escola o aluno quer tirar nota 10. Pois é. Então, nota 10 é o máximo. E é uma coisa tão engraçada, eu até comentava, hoje em dia a camisa 10 perdeu um pouco da força, até acho que o livro no final acaba tendo esse registro desse momento onde a camisa 10 tinha tanta importância, né? Porque eu gostava de Várzea, meu pai gostava muito de Várzea, a Várzea de Santos aqui era muito forte. Muito quando você ia ver um time que você não conhecia, aí você via a bola cair no pé do cara que estava com a camisa 10, você nunca achava que ele era normal. É prova da mística, né? Verdade. E a gente faz alguns outros exercícios, porque na verdade os uniformes de futebol vieram a ser numerados depois de algum tempo. Se não me engano, começou na Austrália em 1912, não me recordo agora mais, estou ficando um pouco senil. Mas a gente desenhou um capítulo também, tentando adivinhar quais teriam sido os jogadores que teriam usado a camisa 10 nesse momento em que o futebol nem tinha número nas camisas. Né? Olha só que Depois legal. fizemos um capítulo também dos 10 que não eram 10, que era o caso do Romário. Romário, é verdade. Puxa, que legal, hein? Magia da camisa 10. Camisa de ferro em Puskás, húngaro,
Pelé, enfim, e tantos outros. Aqui mesmo no Brasil, naquela época, Ademir da Guia, no Palmeiras, Pedro Rocha, no São Paulo, enfim. Tinha Rivelino. Se soubesse que a gente foi cornetado, porque era impossível colocar todos. O Todos. Dicá, por exemplo, De cá. onde a gente ia. Pô, como é que vocês deixaram de cá fora disso? Foi. De cada Ponte Preta, Zenon. Zenon tá. Olha só, é verdade. O melhor do time era a camisa 10, está acabado. Agora no Santos voltou a camisa 10 e voltou com o Neymar. Né? Resgatou um pouco isso. Resgatou. E se estiver bem e for para a Copa do Mundo, certamente será o camisa 10 do Brasil. Na verdade, na próxima Copa. Eu falei, mas houve um episódio agora recente, que é o do Memphis, ter estabelecido em contrato que ele ia passar a vestir a 10 a partir de dado momento, que foi agora, a semana passada. Tiraram a 10 do Garro para dar para ele. Eu nunca vi camisa 10 ser estabelecido em contrato, né? Mas que coisa, né? Mas sinal que ela tem alguma valia. É a magia da camisa 10. É a magia aí se manifestando. E o livro foi lançado na Hungria, né? Curiosamente, o Puskás também usava 10 e tal. Sim, é. Olha só que legal. Muito bom. Magia da camisa 10 do nosso Vladir Lemos. Agora, Vladir, Tarran, tem um tema que eu queria tocar com vocês, que é o seguinte. O futebol no Brasil me parece que virou um grande cassino de apostas. É só aposta para cá, aposta para lá, bet para cá, bet para lá. Ou seja, casos de fraude, de corrupção, de escândalos não faltam, são comuns no Brasil. Afinal de contas, o que aconteceu com isso? O jogo é proibido no Brasil, mas o cassino o cara joga no celular a qualquer hora, a qualquer tempo. Particularmente no futebol, levando os aficionados do futebol a apostar em quantos escanteios o time A vai ter, quantas defesas o goleiro vai fazer, se vai ter pênalti, se não vai, cartão vermelho, cartão amarelo. Afinal de contas, por que isso? Da onde surgiu? Por quê? Qual é o futuro disso? Isso fora já era um grande movimento, né? E eu acho realmente difícil você acreditar no slogan do jogo consciente, né? Eu costumo ilustrar a situação contando uma história. Teve tempos atrás, a gente acabou de fazer o cartão verde e eu saí com o Arnaldo Ribeiro para ir jantar e tal. Aí a gente chegou no restaurante, o rapaz estava nos atendendo, na verdade nos reconheceu e começou a falar de futebol. A gente ficou mais ou menos 1h30 no lugar. Ele conversou sobre futebol com a gente durante 1h30, sem citar um lance de jogo e sem citar um jogador. Ele falou, eu estava vendo o jogo do Arsenal, o Arsenal tomou o gol, eu peguei meu dinheiro, coloquei aqui, fui para lá, fiz outro jogo nessa aposta aqui. Quer dizer, né? E eu já vi gente assistindo o jogo e não olhando o jogo direito porque está olhando para o celular para fazer alguma aposta. O cara perde, ele tira o olho do futebol para tentar, no jogo de azar, que não chama jogo de azar de graça, né? O azar sempre é do apostador, né? E eu acho que... Nossa, a ilusão do ganho fácil, né? A ilusão do ganho fácil. Mas na Inglaterra é muito famoso, né? A bolsa de apostas. Eu tendo a acreditar que, por exemplo, se fosse uma aposta direto num resultado só, não tivesse essa coisa esmiuçada de cartão amarelo, cartão vermelho. Como diz o amigo, os jogadores estão tão ruins hoje que eles estão apostando cartão vermelho. Eu vou tomar o cartão vermelho, eu vou tomar o amarelo. O gol ele não promete. Né? Mas eu acho que isso está em tudo, né? Eu acho que não só eu tenho várias histórias de pessoas que acabaram tendo um grande problema com isso, né? Sim. Não só esse tipo de jogo direto com o futebol, mas outros tipos de jogos eletrônicos e tal. Sim. Acho que quem acompanhou essa regularização, por exemplo, uma manchete dada pela Folha de São Paulo, porque na verdade quando se chegou nessa questão, poxa vida, isso aqui é uma coisa perigosa, é uma questão de saúde, uma questão de vício e tal. E aí o Ministério da Economia, se não me engano, ficou responsável por desenhar essa coisa. Uma regulamentação. Né? Na verdade, eles fizeram 251 reuniões, se não me engano, com o pessoal que era das associações e das empresas, e fizeram 5 reuniões com o pessoal do Ministério da Saúde. Né? Só por... Essa manchete, na verdade, é totalmente esclarecedora de como é que o assunto vem sendo tratado. E a verdade é a seguinte, o jogo a ilusão do ganho fácil só contribui para empobrecer cada vez mais a população. O jogo, essa é a realidade. Se quer legalizar o jogo, legaliza cassino em regiões turísticas, com regras, com normas, vá lá. Agora, postando no celular, todo dia, jovens, crianças, quer dizer, é uma coisa absurda. É um grande tema, né? Por exemplo, quando se descobriu, não lembro agora quanto era, acho que eram
3 bilhões, é isso que foram gastos no Bolsa Família? Bolsa Família, exatamente. E aí não lembro exatamente quem do governo que veio e falou assim, mas a gente precisa pensar porque isso também é entretenimento. Eu não acho que seja entretenimento. Não, é E absoluto. acho que não devia nem se levar isso em consideração. Entretenimento é o próprio jogo de futebol, não é a aposta. Sim. Então não é o cassino, virou um Já grande basta cassino. Eu já sofro pelo meu time, vou sofrer agora minha aposta também. Perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Que no final quem ganha sabe-se bem quem é. Quer dizer, não é um cidadão comum, o coitado que vai jogar o dinheiro, como disse, do Bolsa Família, do leite das crianças e tal, uma aposta de futebol. Chega, é um pouco demais. E é preciso que isto seja levado a sério e regulamentado. Não é simples, regulamento e acabou. O governo tem que agir nessa questão. Muito bem, senhores, nós já estamos no último bloco, mas eu queria também aproveitar esse finalzinho, Vladir, para falar do seguinte. Há muito tempo ouvimos falar que o binômio educação e esporte tem que caminhar juntos. É a melhor maneira de você tirar a criança das ruas, do risco da marginalidade, enfim, buscando no esporte uma alternativa não apenas de saúde, de educação, mas até mesmo de futuro. Por que é esse binômio, esse esforço que muitos imaginam, não avança no Brasil? Está tão distante ainda da realidade, você vê crianças aí na rua, perambulando pelas ruas, muitas vezes servindo ao tráfico de drogas, que é um dos grandes inimigos da pátria, e não se vê preocupação com o esporte. Ao longo da nossa história recente, grandes nomes do nosso esporte, como Raí, Ana Moser, se empenharam nessa tarefa de tentar fazer o nosso país ter realmente um plano nacional de esporte, que até hoje não aconteceu. E pode parecer estranho, assim, mas eu costumo conversar muito sobre isso. Eu que atuo no jornalismo esportivo há tantos anos, a gente não fala palavras como educação física. Às vezes você passa anos sem falar isso. E assim, né, eu acho que o futebol profissional, ele tem uma aura, todo mundo se diverte com ele e tal, mas ele chega a ser vazio de valor moral, entendeu, Chico? Porque é aquela coisa que se resume a vitória e derrota e todas as outras barbáries que de vez em quando cercam o esporte futebol, por exemplo. Eu acho que esse viés, não só da saúde, mas da educação, claro, são as duas molas mestras para as quais o esporte devia estar trabalhando. São pilares, né? E é fácil isso, não me parece difícil. É ter uma escolinha, ter uma quadra de poliesportiva em cada bairro, sabe? Não me parece uma coisa. Vamos fazer campeões? Talvez, mas vamos ensinar a criança a lidar com o corpo, a ter certa disciplina. Entendeu? Atividade física. Eu pratiquei esporte durante minha infância inteira. Eu tenho certeza que foi isso. Eu jamais pensei na minha vida ser um atleta profissional. Uma pena, né? Porque eu acho uma grande carreira e tal. Mas o esporte está em mim. Eu gosto, entendeu? Eu entendo o que o esporte pode me dar. Se a gente não der isso para as crianças, elas vão continuar não sabendo. E vão continuar no celular. Bom zagueiro. Eu acho que eles têm que estar muito próximos mesmo. A educação / cultura / esporte. Né? Claro. A gente acabou de falar sobre essa desconexão, esse distanciamento não só físico dos jogadores bem-sucedidos, que não tem tanta relação com o Brasil e com a nossa história. Para você conhecer a nossa história, você também precisa ter um bom professor, você tem um pouco de empenho. Claro. Então, esse peso da educação, e eu acho que isso tem que ser muito natural. A gente tem que parar de pensar nisso como uma campanha e simplesmente fazer. Né? Verdade. Então, naturalizar isso pode resgatar alguns significados para os atletas também, e para os meninos também, porque não, nas comunidades. Às vezes, em momento olímpico, a gente acaba dando de cara com cada história, porque geralmente pessoas que tiveram a oportunidade, né? E às vezes são coisas tão simples que passam desapercebidas. Por exemplo, o nosso canoísta, o Isaquias Queiroz, eu não sei se vocês acompanharam, mas ele era de uma cidade baiana, que a tradução dela, não sei se é Ibaitaba, não lembro agora exatamente, mas a tradução era a Cidade das Canoas. Eles usavam as canoas para fazer o transporte e tal. É óbvio que ali ia ter um bom canoísta, entendeu? E é um dos projetos mais bem-sucedidos da nossa história olímpica dos últimos tempos, entendeu? E tanta gente boa por aí que poderia e deveria ser aproveitada.
Muito bem, senhores. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, Vladir, Tarran, a pauta é extensíssima, tá? Mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Opinião. Muito obrigado, viu, Vladir? E sucesso para a Lagoa do Sapo Engraçado. Eu é que agradeço a gentileza, a oportunidade de poder falar do livro, poder falar do trabalho, poder falar de esporte por um viés tão nobre como esse que a gente acabou de falar agora. Muito obrigado. Vladir Lemos. Tarran, muito obrigado. Prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, estar com o Vladir, com você, Chico, e estou sempre pronto para colaborar. Obrigado. Muito obrigado a ambos. Queria agradecer muito a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.